É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. Boa noite. Nós estamos começando hoje aqui na TV Estrela, canal 17. Um prazer enorme. Esse programa Hora Marcada é um programa que tem um foco bem definido. Entre outras abordagens, nós vamos trabalhar muito com transformações na sociedade. Todo mundo está percebendo que alguma coisa está acontecendo. Tem no ar algumas mudanças, sinais, tendências, comportamentos muito novos, na juventude principalmente, nos adultos, na terceira idade, nos mais pobres que estão ficando menos pobres. Há no país e há no mundo também, lá fora, grandes mudanças econômicas. As guerras estão chegando ao fim, o mundo árabe está mudando de cabeça para baixo, a Europa está numa crise financeira muito grande, os Estados Unidos, que até outro dia era a primeira potência do mundo, hoje está vivendo uma crise financeira muito complicada. Isso espalhou pelo mundo como uma onda. Aqui na nossa aldeia, chamada Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso, a gente percebe que essa onda está no ar. Claro que em cada lugar a onda tem uma cara, aqui ela tem uma cara. E vamos trazer sempre aqui pessoas com as quais a gente possa falar dessa onda e ajudar a sociedade a refletir que o mundo muda, tem que mudar, porque é da natureza humana produzir mudanças, e se a gente puder deixar alguma reflexão para que as pessoas entendam essa mudança e sofram menos, então o nosso papel estará cumprido. É um prazer enorme começar aqui, e hoje vamos começar com duas pessoas, dois amigos, que eu já conheço há muito tempo e com uma capacidade de nos ajudar muito a pensar nesta direção. Eu convidei a professora Maria Aparecida Morgado, doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. E o Tenente-Coronel Wilkerson Felizardo Sandes é doutor em Educação pela Unicamp, e exerceu a função de coordenador de Planejamento Estratégico e Projetos Especiais da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e hoje ele é secretário adjunto de Políticas e Programas, adjunto de Políticas, Programas e Projeto da Secretaria de Estado da Segurança Pública no estado de Mato Grosso. E ambos têm uma vivência muito grande nesse mecanismo da transformação social. Professora, boa noite, prazer em tê-la aqui. Boa noite, igualmente. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar com você, viu, Onofre? Muito obrigado, a honra é nossa. Coronel Wilkerson, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado, é muito instigante essa possibilidade de a gente poder fazer de fato essa reflexão e vamos lá. Eu quero começar lembrando, eu esqueci de dizer que no domingo, às 23 horas, o nosso programa será reprisado. Sempre aos domingos, e nós estaremos aqui todas as quinta-feiras, às 22 horas. Bom, eu vou começar com o professor, está aqui do meu lado. Professora, há de fato no ar alguma coisa em transformação, né? Na sociedade brasileira, na sociedade mundial, e no nosso caso aqui em particular de Mato Grosso? Sim, e a mim o que tem chamado muita atenção é o fato de, desde a crise anterior dos Estados Unidos, a que você fez referência há pouco... 2008.
de 2008, o que começou a desintegrar foi aquela ideia neoliberal, chamada de neoliberal, que esteve presente durante muito tempo e geriu os negócios, né, do mundo, as políticas estatais, de que os mercados sozinhos poderiam controlar os interesses de toda a sociedade sem a intervenção do Estado. Mercado rei. Mercado rei. E eu penso que um episódio dramático que já começava antes da própria crise financeira de 2008 a mostrar que as coisas não eram bem assim, foi a queda, a derrubada das duas torres. Parece que ali o mundo inteiro foi atingido, não foi só as duas torres, né? E nem os Estados Unidos. Eu penso que é um modelo econômico, uma ideologia de potências dominantes foi atingida. Porque como é que eu interpretei aquilo? Claro, eu não sou especialista em espaço aéreo, mas o espaço aéreo dos Estados Unidos não é vigiado. Eles controlam tudo ali com câmera, mas não controlam o espaço aéreo. E o mercado faz o que quer do espaço, né? Pois bem, eu fiquei imaginando o seguinte, e isso não retira a tragédia, né? E a condenação da gente da ação desses que produziram, né? A queda daqueles dois edifícios e as milhares de mortes, né? Mas eu fiquei pensando o que isso poderia significar, né? Afinal, o que os fundamentalistas que não tinham míssil resolveram fazer, já que eles morrem pela causa, né? Sim, Na época, os talheres dos aviões ainda eram de metal. Eles usaram alguns talheres para render aos tripulantes, né? E entraram com o avião e tudo. E curioso que eram pessoas, do ponto de vista tecnológico, bastante atrasadas, com os talheres americanos, e detonaram com a mais alta tecnologia dos aviões no espaço americano. Pois é, mas a tecnologia não pensa sozinha, entende? A tecnologia é produto da investigação científica. Ela é consequência. Só que a técnica pela técnica não pensa. E eles, ainda que não dominassem um aparato tecnológico, pensaram de uma maneira torta, evidentemente, mas eficiente. Foi no ponto fraco, né? Eles atingiram o alvo, né? Então, se a gente for pensar, a mim parece que aquela sociedade perdeu a capacidade de pensar criticamente. Ficou tão embevecida. Ela foi ferida, né? Foi ferida num ponto vital. E eu queria perguntar para o tenente-coronel Wilkerson, que é da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tem um doutorado em educação, né? Do seu ponto de vista, no seu caso, o policial militar tem um aspecto operacional, mas no seu caso tem um aspecto acadêmico de investigação. O que é que o senhor percebe que está mudando em sociedade? A professora mostrou que os Estados Unidos, de 2011, 2001 para cá, as Torres Gêmeas, o mundo virou. Da sua visão, como é que está? Eu acho que nessa sequência desses marcos de mudança, eu até recorreria um pouco à questão das ondas que a gente vive, né? As ondas, a evolução do tempo. Antigamente, uma frase muito usual era que a única coisa permanente na vida é a mudança. E Drucker, que é um dos autores na área de gestão, ele fala que até a mudança está mudando. Então, já começa por aí. E quando se fala até a mudança está mudando, nós temos que usar uma palavra que chama-se globalização. Uhum. E a globalização ela veio com toda a força. Nós estamos vivendo um momento agora, uma onda biotecnológica, na qual a tecnologia aliada à biologia está se focando também para o campo da saúde, focando para a questão verde. Então, antigamente, a ideia de futuro
era de prateado e cidades cinzas, né? Tipo os Jacksons. Hoje não, a ideia de futuro agrega o verde, a ideia de futuro agrega paz. Então, mas por outro lado, o aspecto da globalização traz também e acentua as diferenças. Sim. Então nós temos por um lado, no nosso meio global, também uma forma de violência que surge também com muita força, que é a chamada violência expressiva. Sim. A violência por conta das desigualdades, das diferenças. Mas isso não é um residual do pré-globalização, do que a professora falou, do pré-Torres Gêmeas e também da própria globalização? Não é um efeito de resíduo? Vamos dizer que do ponto de vista de um mercado, que nesse triângulo, mercado, sociedade e governo, ele passa a ocupar o maior espaço, né, praticamente é a base desse triângulo, você cria dificuldades, cria mazelas, e como foi colocado, o mercado ele tem aonde tem interesse, né? E por outro lado, o governo se demonstra, quando eu digo governo, um governo-estado, um governo-nação, ele se mostra deficiente para atender as demandas. Sim. E aí surge também um outro grande fenômeno, hoje, uma grande tendência, que é o que? A entrada da sociedade civil também para fazer essa equação aonde mercado e governo se entendem. Pois aí eu estava falando aqui, eu estava aqui mexendo aqui os pauzinhos. Nós, até o 2001, vamos colocar o 2001 como uma data simbólica aqui. Então, 2001, até 2001, o que a gente tinha? Tinha o Estado, de um lado, o mercado achando que podia tudo, como a professora Aparecida falou, e de outro lado, a gente tinha a própria sociedade aceitando isso como um ônus de viver num mundo globalizado. Teve 2001, essa coisa toda, e ficou uma ressaca. Parece que a ressaca que nós estamos vivendo agora, aliás, essa onda, a transformação de agora, não é uma ressaca disso aí, professora? Do fim daquele modelo pré-2001? De lá para cá nós estamos perplexos? Eu acho que nós não estamos só perplexos, Onofre, porque o que eu já vejo é elementos de mudança, de postura, de setores organizados da sociedade civil, por exemplo. Nós tivemos no Brasil, recentemente, aquela campanha da ficha limpa. Sim, partiu da sociedade. Que partiu da sociedade. Então, pessoas que até um tempo atrás não se incomodavam ou deixavam a política para aqueles outros que nós elegemos e depois a gente acaba, não nos cargos majoritários, mas em outros, até se esquecendo de quem elegeu, de quem a gente votou, começaram a reclamar. Não queriam mais saber de ter parlamentares com uma ficha ruim. Isso deu toda uma discussão, né? Eu observo, por exemplo, reuniões de condomínio. Sim. Não ia quase ninguém. Agora as pessoas começam a ir. Eu observo na Universidade Federal de Mato Grosso maior participação dos estudantes nos seus fóruns de discussão, nos centros acadêmicos. Na escola pública, os pais já estão começando a ir, e não ia, né? Mas está começando a ir. Estão começando a ir. Aliás, a escola pública é um lugar que nós abandonamos. Quando eu digo nós, eu me refiro à classe média. Tirou os filhos, pôs na rede particular, achando que ia resolver, e não resolveu, né? Escola pública é escola de pobre. E já foi diferente um tempo, você sabe disso, eu sei, né? Eu sou da escola pública. Eu também, de cabo a rabo, para usar um. Eu queria perguntar, Coronel, o senhor acha que na sua área lá da sua atuação, na sua área que estudou, essa área da educação, a sua participação na própria polícia, o senhor esteve um tempo no sistema prisional de Mato Grosso, ainda falta para nós aqui, apesar de ter aumentado, mas ainda falta uma consciência coletiva, não falta? Que justificaria esse bando de garotada presa indo para o sistema penitenciário. A gente percebe uma lógica, e a professora Morgado ela coloca muito bem isso em relação à questão do desenho da família, né? Nas novas configurações da família. E, por um lado, o mercado de trabalho exigindo aí que o pai e a mãe estejam ocupando aí postos para manter aí a subsistência da família, e muitas das vezes o filho, né, vamos colocar numa condição normal, né, o filho ele fica fora
desse processo de educação de pai e mãe e passa a ter uma educação, vamos dizer, terceirizada. Isso. Quando é na escola, ou é na creche, ou é em qualquer outro espaço. E a partir disso, nota-se que também existe um sentimento por parte dos pais também, às vezes, né, um sentimento de culpa em relação a essa conduta e tende a não estabelecer certos limites. Né? E por outro lado, a gente vê também na escola um outro conflito, que é o conflito de geração. Né? Os professores, eles foram educados no processo escolar de uma forma. Né? Essa garotada hoje, né, que está na escola, é a chamada geração F, geração Facebook, sim, ou geração Z, ou geração cabeça baixa, porque é no videogame. Tá? É uma geração mais tranquila, não passou por crise como a nossa geração passou, ou a geração pós-guerra. Então é uma geração mais despojada, é uma geração que se preocupa tanto em permanecer em um local, é mais irreverente. E por conta disso, a gente nota que às vezes também tem um conflito em sala de aula por se querer um aluno disciplinado, numa postura disciplinada, né, dentro de uma lógica de uma geração hoje que não seguia por isso mais, né? Justamente. A disciplina não é mais um valor dele daquele modo de controle. O valor hoje é a rede social. Então, conversa demais, porque o processo hoje da juventude é trabalho em rede, não é algo hierarquizado. Antes nós tínhamos isso, né? Da minha geração lá, professor, o pai e o padre. Agora a rede, ela é assim. Hoje o professor, você pode entrar, por exemplo, lá no YouTube, para querer saber sobre um dado assunto, você tem acesso, né, no YouTube, uma explicação, quer aprender a dançar. O Google faz milagre, né? Como é que a senhora vê, professor, essa questão da rede social com a garotada, nessa sociedade de transição que nós estamos falando aqui, considerando o 2001 para cá, chegamos na sociedade de transição, e essa meninada com as redes sociais, a senhora já parou para pensar nisso? Não de maneira mais profunda, tá? Mas eu penso que é uma forma deles estabelecerem contato com outras pessoas. Assim como nós tínhamos outras, não? Sim. Tá? É a maneira que eles encontram, virtual, de ter contato, e muitas vezes aquilo que é marcado através da internet, depois é feito ao vivo em cores, né? Pode acontecer isso também. Agora, o que acontece é que através dessas redes, eles têm acesso a uma gama de informação muito grande, né? E nem sempre toda a informação que eles recebem é muito boa. Agora, o coronel Wilkerson falava de uma coisa como a disciplina na escola, né? Se de um lado é difícil para as crianças e jovens terem uma postura mais disciplinada, nas condições que a gente tem na educação brasileira, objetivas, não dá para trabalhar em sala de aula sem disciplina da turma. É verdade. A nossa sala de aula, ela não mudou muito nesses últimos 30, 40 anos. Não. O professor desceu daquele pedestalzinho, agora existe trabalho em grupo, senta-se em círculos, mas na hora de você tratar de algum conteúdo novo para os estudantes, não tem muito como não fazer dessa maneira. No limite, disciplina. No limite é a disciplina. Pois é, e aí como é que fica? Já estamos... Tá, o coronel tocou no assunto de disciplina e a senhora tocou no assunto de disciplina, professor. Eu queria pegar esse assunto no segundo bloco. Mas eu quero já dizer para o pessoal, os nossos telespectadores, antes do comercial, que já temos Twitter, daqui a pouco eu vou falar Twitter e e-mail. Daqui a pouco eu falo, vamos comercial, voltamos logo. Nos últimos anos, o Brasil consolidou um dos maiores programas de inclusão social do mundo. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza e 36 milhões entraram para a classe média. Assim, crescemos como nunca. E agora, com o Plano Brasil Sem Miséria, vamos lutar para acabar de uma vez por todas com a pobreza extrema. O Brasil já provou que, reduzindo a pobreza, todo o país cresce. Já pensou quando acabarmos de vez com a miséria? Brasil, país rico, é país sem pobreza. Eu sou
sou o Janja Neves e convido você para estar juntinho comigo de segunda a sexta-feira no MT em Foco, o programa que é focado em você. E agora com uma grande novidade, também quero a sua companhia aos sábados, das 11h30 às 12h30, no MT em Foco especial 100% musical. TV Estrela, canal 17, Cultura. Bom, nós estamos de volta no segundo bloco do nosso Hora Marcada de hoje, o primeiro programa. Estou tendo a honra de conversar com a professora Maria Aparecida Morgado, da Universidade Federal de Mato Grosso, e o tenente-coronel Wilkerson, da Polícia Militar, mas numa função mais de planejamento estratégico nessa área de segurança e de planejamento estratégico mesmo do Estado. Ambos com muito boa visão na questão das transformações sociais. Eu quero dizer que nosso Twitter já está funcionando, eu vou ver se eu não erro ele aqui. @hora_marcada, e o e-mail programahoramarcada@gmail.com. E vai aparecer no rodapé daqui a pouco, você fica à vontade para contribuir e para questionar. Bom, a gente falava, o coronel Wilkerson levantou a questão de disciplina e a senhora complementou no bloco passado, que é como é que nós vamos ensinar esses meninos passar conhecimento, organizar a cabeça deles, sem aquela disciplina que a geração que hoje está na sala de aula como professor ainda imagina que seja, né? Que é, cala a boca menino, não levanta, senta, não sai. E aí, como é que nós lidamos com isso, o coronel? É um grande desafio, até porque isso envolve uma nova pedagogia. A pedagogia de você buscar trazer esse aluno por meio de algo que ele tenha já assim, significado. Então, e a partir disso, não necessariamente é porque sim, ponto. Né? Ele quer entender por quê. Ele quer uma explicação plausível. Então, esse jovem hoje, ele exige essa postura. E às vezes, quando isso não ocorre também, a resposta também passa a ser, de um ponto de vista, às vezes, em hostilidade, em comportamento não adequado. Então, é muito importante entender que quando se fala de escola, quando se fala de educação, nós temos que pensar que a autoridade pedagógica tem que ser algo da escola. Nós não podemos jamais transferir a autoridade pedagógica para uma outra frente, como, por exemplo, para a polícia. Né? A polícia não é ela que tem que estar dentro da escola, trazendo algo pedagógico. Né? A autoridade pedagógica tem que ser do diretor, do professor. Né? Não era assim, vou chamar você para falar com o coordenador. O aluno ficava com medo. E para a diretoria? Diretoria. Agora se fala, vou chamar a polícia. Olha como que já o quadro já é um quadro mais hostil. Nos Estados Unidos, para entrar na escola, o aluno hoje, para entrar, ele precisa passar por um detector de metais. Há um exame de drogas aleatório que é feito, um sorteio para verificar se usa drogas. Então já chegou nesse estágio. Tudo isso é fruto dessa mudança, né? É da mudança, é uma nova onda que está vindo aí. Uma nova onda de geração. Vamos dizer, se tem ou um desvirtuamento. Talvez seja essa flutuação entre essas ondas. Né? Eu acredito que seja mais uma flutuação. Se nós tivemos, por exemplo, uma época, depois da guerra, até 64, uma geração que quis mudar o mundo, que é hoje o pessoal que ocupa as posições de poder, e depois uma geração seguinte que tem como foco o trabalho, nós temos essa geração mais recente, que ela já viveu no mundo virtual, ela já nasceu no mundo virtual, ela nasceu no mundo sem inflação. Então, o que eram os desafios da época, hoje não são os mesmos desafios. Então, a gente tem que entender o que são esses desafios hoje. Eu não tenho essa resposta, mas é algo para se pensar. De repente a professora tem essa resposta, o desafio desses meninos, hein? O que será que a juventude tem como desafio? Pegando o gancho no que o coronel falou. Bem, eu penso que a primeira coisa que nós, adultos, digamos assim, precisamos nos esforçar para fazer, e porque não é fácil, mas educar nunca é uma tarefa fácil, é não abrir mão da nossa autoridade para educar. A senhora está falando do professor? Nem como professor, nem como pais, ou qualquer outras pessoas de outras esferas sociais que têm uma função de educar, seja em termos escolares, na escola, ou não escolares, né? Porque a educação extrapola a educação escolar, né? Você educa uma criança a como escovar os dentes, a se sentar à mesa. Agora, é uma tarefa doméstica que os pais estão negligenciando hoje em dia, né? Pois é, eu acho que isso é negligência, sim.
geralmente pensa-se que psicólogo entende tudo, né? E eu costumo dar nomes para essas coisas. Para mim é permissividade, é negligência, tá? Não vejo que o trabalho dos dois, Pai e mãe. ou de um só, Sim. possa ser utilizado como uma maneira de se eximir da autoridade sobre aquelas pessoas até os 8 Então, anos de professora, idade. o que é que justifica esse comportamento? Que esse comportamento hoje é comum, rotineiro. O que é que justifica isso? Por que os pais estão tão negligentes e omissos? Não saberia dizer para você, e nem para os telespectadores, exatamente o que é que justifica isso. Eu penso que a minha geração é uma geração que lutou contra a autoridade. Lutou. Agora, a autoridade que nós tínhamos naquela época era uma autoridade autoritária. Então, na verdade... E política, né? E política. E política. Isso nós não tem mais lutamos político. contra o autoritarismo, não é? Eu me lembro perfeitamente que quando eu comecei a dar aula recém-formada, eu comecei a sentir falta de professores que, na ocasião, como aluna de graduação, eu achava chatos. Que é o que cobra, Os que cobravam, que põe porque, limites e regras. claro, eu participava de vários fóruns estudantis, né? E todo mundo achava muito bonitinho, né? Mas os professores chatos são aqueles que me deixaram mais coisas na hora que eu tive que ser professora, né? Então, o que acontece é que as pessoas mais jovens, as crianças, nós, os mais jovens, os mais adultos, os maduros, enfim, a pessoa em qualquer idade, ela precisa de modelos nos quais se mirar. Ela precisa de exemplos. Agora, se ela não os tem, fica muito difícil. Então, os pais que se isentam da função de ser pais, que tipo de modelo, de exemplo que eles estão dando para os filhos? Aí, o coronel teve uma passagem, o coronel Wilkes teve uma passagem pelo sistema prisional de Mato Grosso, né? Há uns 2 anos atrás. Esse menino que chega lá, esse jovem que chega lá no sistema prisional já como infrator, o que o senhor percebeu? Essa questão do limite que a professora fala, que desajuste levou a ele assim, a tão cedo desvirtuar tanto? Eu, pela experiência, eu já observei alguns casos interessantes, inclusive de entrevistas realizadas com jovens. Um dos jovens, numa situação até de um crime, cometendo um crime, me confidenciou numa conversa que aquela atitude, no caso, era um roubo. E uma pergunta que nós fizemos, essa ação sua foi por conta de falta de oportunidade? Aí ele falou, sim. Não de trabalho, porque eu também não vou trabalhar para ganhar pouco. Mas eu quero ter aquele tênis. Então a gente percebe que não é a falta do trabalho, mas a falta de acesso a alcançar o que nós temos hoje nessas acentuadas desigualdades em relação ao consumo. Então uma busca pelo consumo. Aliada também ao que ele me diz, que também é o desafio. Né? É o desafio em relação àquela situação que ele sente. E quando a gente percebe esse jovem que, por outro lado, ele ingressa por conta dessas ações dentro de um sistema, que é um sistema, não chama de sistema prisional, mas na prática ele também fica encarcerado, né? Ele busca ali também estabelecer códigos, condutas, né, de enfrentamento, de embate, atos de violência. Então nós temos hoje um modelo que a gente fala em reeducar, né, de reeducação, mas ao mesmo tempo nós estamos encarcerando. Porque então, ele desafia antes, quando está livre, e desafia lá dentro. Sim. Então nós estamos falando de uma outra coisa, né? Nós estamos falando de um modelo de jovem que não se adapta na sociedade por culpa de quem? Dele ou da sociedade, professora?
Olha, eu acho que ele escolheu, sem dúvida nenhuma. Agora, se ele é menor de idade, alguém responde por ele. Agora, eu penso o seguinte, os apelos ao consumo são muito grandes, tá? Então, em tese, não há limite para o consumo. Não há limite. Não há mesmo. E a variedade de objetos de consumo é muito grande. Pois é, o problema é que são tudo... O celular troca a cada 40 dias. A grande maioria já vem pronto para quebrar daí a pouco tempo. Esse que é o problema. Né? As coisas não têm muita qualidade. E por outro lado também, a gente percebe, eu até falo que o Brasil hoje está vivendo uma crise também de identidade. Sim. Por que eu falo que o Brasil vive uma crise de identidade? Nós estamos na era do... até por conta das circunstâncias hoje, do nosso espaço democrático, se fala muito em direitos. Sim. Em todas as situações, dos direitos. Mas quando se invoca aí também as obrigações e os deveres, a gente percebe que nesse ponto fica um pouco a desejar. Então, nós temos aí uma responsabilidade dentro de casa, que é a família. Nós temos responsabilidade pelos segmentos da sociedade, que aí vem a igreja, vem a escola. Nós temos aí as responsabilidades do setor público. Mas quando você percebe e vai tratar com o jovem ou com o cidadão, ele enfoca muito a questão dos direitos, mas também esquece do dever. E principalmente o dever que nós falamos aqui de respeitar o seu limite, aonde para, é onde começa o limite do outro. E aí nós estabelecemos o que nós chamamos de violência, que é a falta de capacidade de se colocar no lugar do outro. Vamos falar da violência no próximo bloco? Nós já estamos no intervalo agora. O nosso Twitter é me ajude, Mariana. Twitter, @hora_marcada. Desculpe, é que eu não sou um pouco ainda. E o nosso e-mail é programa horamarcada@gmail.com. Você pode participar e mandar os questionamentos que nós falaremos aqui. Vamos ao intervalo e voltaremos a falar da violência que o coronel levantou agora mesmo. O Diário de Cuiabá está presente há mais de 40 anos em todos os fatos que marcaram a nossa história. Informando, analisando e participando, interagindo com os fatos, acumulando experiência e se atualizando para consolidar sua missão de participar dos acontecimentos que movem e transformam a vida da sociedade. O Diário de Cuiabá quer mais. Continua presente na direção do futuro ao lado de todas as gerações dos matogrossenses. Diário de Cuiabá, o Jornal de Mato Grosso. Esses crianças tá aí, estão aqui matando a curiosidade que vocês tinham de conhecer minha casa por dentro, né? Então, crianças, essa foi a minha forma de agradecer tanta audiência, tantos telefonemas, tantos acessos no e-mail das redes sociais, né? Então, continuo aqui na TV Estrela, canal 17, Rede Cultura, de terça a sexta-feira, 11 horas da manhã e repetindo às 10h30 da noite, né? Tá aí, acabou a desculpa de falar que não tem tempo para me ver. Nós estamos voltando já mais um bloco no Hora Marcada de hoje, o primeiro programa que nós estamos iniciando e conversando com a professora Maria Aparecida Morgado, da Universidade Federal do Mato Grosso, doutor em Psicologia Social, e o Tenente-Coronel Wilkerson Sandes, doutor em Educação pela Unicamp. Você falava, Coronel, que no final do bloco passado, que essa incapacidade de conviver socialmente gera violência, foi isso? Foi, justamente. A dificuldade de se colocar no lugar do outro, é o que a gente chama, eu repito, de violência expressiva. A gente percebe isso no ponto de vista internacional, com esses movimentos. Recentemente, eu acho que quem assistiu aí, recentemente, a morte do Gaddafi, não foi isso? Gaddafi. Quer dizer, por mais que ele tenha sido bárbaro, né, cometido barbárie, isso também não justificava a barbárie, né, pela barbárie, né, de também não ser, passar por um processo também de julgamento. Ele merecia pelo menos isso, né?
Então ali as cenas mostram como se a mesma prática da barbárie. Né? Então, quer dizer, isso não é um Estado democrático de direito. Por outro lado, a gente percebe a eclosão de violência pelos diversos continentes. Essa violência pela falta de tolerância, seja religiosa, seja de outros aspectos. Agora, Coronel, o que me preocupa, e eu lanço a pergunta para os dois, é que isso está no mundo, generalizou. O Japão, está na violência, a China, a Índia, que tem todo um processo filosófico de cultura. A civilização ocidental está de cabeça para baixo. Essa onda de violência e de intolerância que estão vendo com o Gaddafi, que você acabou de lembrar, está também no mundo inteiro. E aí, professor? Olha, não faz pouco tempo, não faz muito tempo, nós assistimos ao Holocausto, né? A perseguição e extermínio em massa daquilo que se convencionou chamar de genocídio, né? De milhares e milhares, milhões de judeus, sim, comunistas e homossexuais e ciganos, né? E agora recentíssimo na África, lá na Uganda, né? Lá os Tutsis contra os Watuzis lá, se detonaram lá, morreu 1 milhão de pessoas. Né? Quando os códigos da civilização não são respeitados, essas coisas acontecem. Porque... Agora, elas são cíclicas? Porque está no mundo em épocas, né? Assim... Eu penso que se a gente não aprende com o que aconteceu, a gente repete. Sei. Cada vez com uma cara. Agora foi o Gaddafi, outro dia foi a invasão do Irã, outro dia foi... Não acharam foi arma? Kuwait, logo depois, foi o Kuwait. E assim vai. A invasão do Iraque há 5 anos atrás, sob pretexto de armas químicas. De armas químicas. Né? Quando a gente sabe que a indústria bélica dos Estados Unidos precisa ganhar dinheiro. Afinal, aquele é o primeiro mercado de capital do mundo. Então há essa plataforma de paz, mas espera um pouco aí. Quando o primeiro lugar do mundo na economia é a arma, e quem as fabrica é um país belicoso, que vive instaurando a guerra, e os motivos são torpes, não? São. Pelo menos do nosso ponto de vista aqui brasileiro, né? Agora, a mim parece que a humanidade não está conseguindo aprender com outras perseguições sangrentas que sempre mata gente que nunca nada tem a ver com isso. Hoje eu vi no Jornal Nacional, e me impressionou muito, a polícia prendendo em Nova York, nos Estados Unidos, prendendo centenas de jovens que estavam marchando na rua em protesto contra os bancos, com medo dos bancos sangrar o tesouro e o tesouro do Estado, do país, não poder gerar os empregos que eles precisam, nem investir nos programas sociais. E a polícia foi para a rua, prendeu. Então parece que teve aí uma invertida, né? Está se sentindo em casa o que sempre se impôs no quintal dos outros, né? Isso me chamou muita atenção. Mas eu tenho aqui uma pergunta que veio do Twitter, da Silvana Cavalcante. Ela perguntou, eu acho que a pergunta cabe bem ao Coronel Wilkerson, porque vemos cada vez mais jovens da classe média envolvidos em casos de violência, com frequência. Eu acho que a senhora também tem a responder sobre isso. O senhor conviveu com isso, hein, Coronel? Eu gostaria de dizer o seguinte, sobre esse tema, eu vou indicar para o professor Morgado, porque então. O que eu vou falar na prática foi o que eu aprendi com ela sobre a questão dessa violência envolvendo aí a classe média. Acho que a pessoa mais indicada... Então, professora, a senhora fica à vontade para nos ensinar o que está acontecendo. Eu nem vou falar violência, eu vou falar transgressão, tá? Sim. Juvenil. Até para tirar um pouquinho dos jovens também esse peso, né? Sim. E essa palavra violência também, ela tem sido usada nem sempre com definições, como fez há pouco o coronel, né? Definiu o que é do ponto de vista que ele adota, violência. Mas geralmente ela é usada de uma maneira, tão indiscriminada, que ela acaba mais causando medo, pavor
impedindo as pessoas de pensar, né? Então, o que eu penso dos jovens de classe média, particularmente, é que, em muitos casos, eles são filhos de pessoas que lutaram muito para dar aquele tipo de vida que eles têm. Talvez eles não tenham precisado fazer determinados sacrifícios que os pais fizeram. E pode ser que alguns pais imaginem que o fato de terem acesso a bens de consumo que esses pais não tiveram, pudesse resolver a questão, né? Então já vai poder ter mais coisa, mais brinquedo, mais passeio, mais viagem. Depois tem os eletrônicos, desde a infância. Né? O consumo. Depois vai poder ter computador, tênis, TTT. Só que isso não preenche o vazio afetivo das pessoas. Que, aliás, é sempre um buraco na vida da gente, sempre. Né? Agora, esses objetos não substituem o afeto, a relação entre essas pessoas, entre os pais e entre os filhos, não é? Agora, o que me parece, quando se liga com muita frequência a juventude à violência, e por isso eu falo transgressão, Sim. é que, na medida em que a gente se omite na hora que tem que educar, aí a hora que não deu certo, que a gente vê o resultado e não se reconhece no resultado, a gente apela para a força. E aí quando o coronel falou que a polícia, a escola, a polícia tem que interferir na escola, né? E também é importante, o que a professora fala, complementar o seguinte, não é também a família caracterizada pai e mãe, não é a quantidade, mas é a qualidade. Sim. Porque se for perceber aí essa transgressão, ela se dá de famílias que têm estrutura formal. Né? E após pai e mãe, depois que só a mãe, vamos dizer, em quarta ou quinta colocação, que é o filho que é criado com os tios, com terceiros, com avós. Então, quer dizer, percebe-se que tem a ver com uma criação que tem ali o pai e a mãe juntos. Agora, a pergunta é, esse pai e essa mãe, qual que é a qualidade desse lar? Né? Qual que é o aspecto? É o de ter ou de ser? É o consumo, é o oferecer, que eu falei no começo, o desafio, de você também fazer com que a pessoa construa, porque a criança, quando ganha um brinquedo, hoje ela faz o contrário. Na tua época, ou na nossa época, que não tinha tanto brinquedos digitais, a gente construía os brinquedos. Então, nós tínhamos a capacidade de construir. Hoje, você percebe o contrário, a criança destrói, porque é uma forma também dela tentar se achar naquela construção, porque tudo está pronto, está acabado. Então, você não trabalha com esse aspecto do lúdico, da criação. Então, começa por aí. É a capacidade de desafiar o jovem, mas enquanto ainda criança. E depois vai querer que ela maior vai compreender os mecanismos da sociedade. Não compreende, nem no brinquedo ela não compreende, né? Aí eu queria perguntar uma outra coisa que está aqui me incomodando. Sim, por favor. Só. É claro que a gente não pode ver isso só no seio familiar, né? Já que hoje as crianças passam um tempo maior na escola, elas vão para a escola mais cedo e ficam na escola jovens até um tempão. Já que nós temos a educação de 1ª a 8ª série obrigatória, coisa que não foi até pouco tempo atrás, né? E há já uma maior democratização do acesso ao ensino médio e agora começa a haver um pouquinho mais também no ensino universitário. Agora, isso que acontece em casa também acontece na escola, também acontece em todas essas outras esferas. As pessoas tendem a ser muito permissivas. Pois é, professora, porque ninguém quer fazer papel de chato. Antes, eu quero fazer uma colocação. Eu quero lembrar você que está nos assistindo que pode participar pelo Twitter e pelo e-mail. Nós não temos uma paranoia de direitos, professora? Que seria um pano de fundo para essa permissividade toda, não? Não há uma paranoia de direitos hoje. O senhor falou lá atrás sobre os direitos. Me parece que é uma paranoia, não há? Tem direito para tudo. Eu acho que também nós temos uma crise
a professora que é psicóloga, né, talvez possa até esclarecer isso melhor. Mas você fala o que não pode, mas não ensina o que pode. Então, ó, não pode isso, mas e aí, o que eu faço em substituição? Isso eu não sei. Isso eu não sei. O pai talvez tivesse que ensinar, talvez um pouco a escola, né? Não, agora Todos, não, né? A sua própria sociedade, né? As igrejas. As igrejas, centros comunitários, enfim, todas as esferas em que ele vive. Muito interessante. Vamos dar um exemplo. Quando eles se encontram, eles ensinam os Vamos dar um outros. exemplo para lidar com o jovem. Eu gosto de dar alguns exemplos pontuais. Nós já conversamos, inclusive, uma vez sobre isso, a professora e eu, nós conversamos sobre esse aspecto. Enquanto policial, já pediram para mim, como comandante, para que os jovens com som alto, vamos tirar esses jovens, multar os jovens, tudo bem. Se a gente multar esses jovens que estão fazendo som alto, eles vão para um lugar mais afastado e vão continuar fazendo a mesma coisa e coisas piores. Coronel, vamos chamar um intervalo rapidinho. Esse assunto aí me interessa porque hoje os sites estão trazendo material muito grave sobre isso. Site do Cuiabá. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Continue conosco na hora marcada. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. De segunda a sexta você tem encontro comigo, professor Haroldo Arruda, aqui na TV Estrela, canal 17, com o programa Notícias e Negócios. Política, economia, saúde, tudo que acontece no cotidiano das pessoas, tudo que acontece no cotidiano das cidades, necessariamente passa por aqui. Programa Notícias e Negócios, de segunda a sexta, a partir das 8h10. Eu espero você. Notícias e Negócios. Oferecimento. Água Puríssima. De volta para o quarto e último bloco da nossa hora marcada de hoje, com a professora Maria Aparecida Morgado, doutora em Psicologia Social, professora da Universidade Federal de Mato Grosso, e o tenente-coronel Wilkerson Sandes, doutor em Educação pela Unicamp. Eu queria agradecer que nós temos aqui participações pelo Twitter do Leniel, Johnny Marcos, Tony Pontes, Júlio Dorfman, Silvana Cavalcante. E a gente falava ali no final do bloco passado, coronel, que proíbe a garotada do som alto, por exemplo, na cidade, eles vão para fora, né? Eles vão para o lugar mais... Como não se cria o espaço para o jovem, hoje alguns prédios já perceberam que já tem agora o espaço adolescente. Como tem um espaço gourmet, tem um espaço de futebol, estão criando também um espaço teen, né? Um espaço de adolescente. Então, se proíbe, esse jovem vai se afastar. Se afastando, a possibilidade de outro, ele vai se afastar e vai buscar modelos. Qual modelo que se aproxima ali? É o modelo, às vezes, do traficante, né? Gente envolvida com drogas e assim por diante. Então, ao invés de fazer isso, afastar o jovem, criar parâmetros. Não, vamos ter aqui a rua do som. E vamos estabelecer um horário de tanto a tanto aqui, som alto, torneio de som. Então, vira um point, né? E ali você está junto, acompanhando, não se afastando, né? Tendo o jovem como um oponente. Porque o jovem também se sente dessa forma. Aliás, professor, a sociedade, o coronel tocou num ponto, eu acho assim, delicadíssimo. A sociedade não está criando assim um estigma, colocando o jovem como um oponente, talvez porque não consiga compreendê-lo? Olha, essa oposição entre as gerações sempre aconteceu É e continua acontecendo, né? Agora, botar a culpa nos jovens de tudo de ruim nesse mundo é demais. Eu acho que é isso. Os adultos não se reconhecem neles, só que eles são fruto do tipo de vida, de sociedade que eles vivem e do tipo de educação que eles tiveram, tá? Agora, a gente precisa, sim, criar lugares para essa meninada. Se a gente olhar, pegando a sua colocação aí do coronel, se a gente olhar nos anos 60 os hippies, isso é do meu tempo,
Os hippies, eles contrariaram a sociedade de consumo, carrões, as pessoas bonitinhas, cabelo com brilhantina, a camisa abotoadinha aqui assim, tudo passadinha, a calça com aquele vinco maravilhoso e tal, que era o modelo do bem comportado e bem sucedido da época. E o que eles fizeram? Não penteavam o cabelo, não tomavam banho, não trocavam de roupa, faziam sexo livre, aqueles trajes, as moças com aqueles trajes indianos, os rapazes com as batas, umas calças jeans desbotadas, né, que depois virou um hit da moda, né, a calça jeans desbotada. E esse pessoal confrontou uma sociedade altamente conservadora antes da sociedade tecnológica, que foi uma agressão, né? Então o jovem não está fazendo muito diferente, só que está fazendo numa outra linguagem, né? Muito provavelmente, porque toda geração jovem acaba inovando, vamos dizer assim, né? E eu penso que a gente não deveria olhá-los, estigmatizá-los, primeiro porque eles são pessoas como nós, mais jovens. Estão buscando um espaço de vida, né? Estão buscando um espaço de vida, estão conhecendo o mundo da maneira como é possível conhecer. Agora, professor, como e eles são portadores do nosso futuro, é bom lembrar, hein? Mas um futuro mais deles do que nosso, né? É o degrau seguinte da gente. E a gente não quer aceitar esse degrau novo. Pois é, mas acontece que nós temos que preparar o degrau. É a nossa obrigação. Essa é a grande questão, não é? Essa é a nossa obrigação. É isso que não dá para esperar que a criança se eduque sozinha, que o jovem se eduque sozinho, que ele encontre um espaço para se divertir sozinho. Essa situação que o coronel trouxe aqui, que ele fez uma mediação com a meninada. Estavam lá a população de um determinado lugar na cidade reclamando do barulho, propondo para a polícia intervir, claro, com paulada. As pessoas chamam polícia para baixar paulada. Ou seja, aquelas... Já que eu não dou conta de resolver... Já que eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu diria, assim, agora eu apelo para pancada. Não vai com educação, depois vai com força. Aí atribui à polícia um papel que não é dela, né, coronel? Não é. A polícia não é professor. A polícia não é pai, não é educador. A polícia não é padre, não é pastor. Agora, veja bem, ele fez uma negociação com os jovens. Tá bom, então vai arrumar um lugar para vocês ouvirem música e chega num determinado horário, vocês na hora em que precisa que o coronel vai lá, o papel dele não é de educador, o papel da polícia é um mas papel acaba típico. tendo, porque as instituições educativas não fazem isso. A gente é obrigado a pensar que está falido o sistema de comunicação. Que ainda bem que tem alguém que pense, que negocia, né? E não aumenta o conflito, não alimenta o conflito. E que não baixa para pancada. Como é que o senhor considera isso, coronel? Já que for preciso que o senhor fizesse isso, como é que o senhor enxergou isso numa visão maior? Hoje está sendo, por conta dessas dificuldades do Estado poder operar em todos, que também é outra forma de violência, é o pane do Estado. Né? Esse grande complexo de atendimento do monopólio da força para o cidadão, que é o Estado, e esse pane do Estado. Então o Estado também vive um pane a partir do momento que não consegue atender e suprir todas as demandas da sociedade. Eu acho que o Estado também está perplexo, né? Ele também tem uma capacidade de atuação. Então, quando se extrapola essa capacidade, é óbvio que o Estado não tem condições de estar em todos os lugares. Daí também entra aí a questão da sociedade organizada, os movimentos das mais diversas ordens, para poder tentar equacionar. Mas se a gente for perceber também, em relação ao papel hoje que os órgãos de segurança pública estão ocupando, não necessariamente só de repressão, mas também a sociedade está exigindo desses órgãos a mediação, a arbitragem. Então, se por um lado se pensa também, vou chamar para, se precisar dar um corrido, briga de marido e mulher. Chama a polícia. Não é para bater, professor, é para dar conselho. O maior chamamento para as brigas é para o policial dizer que tem razão. Então, quer dizer, 70% do que a segurança pública atende nas delegacias social. São questões de mediação.
Pois é, e nós estamos tendo a mesma questão. Tem que fazer tudo psicologia. Mas, professora, nós temos uma situação muito mais grave, eu acho ainda, que é que o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores, não se discute mais, jogam tudo na justiça. Entra com uma lei que não é constitucional, é o Supremo Tribunal Federal que tem que decidir. As eleições de mão limpa, mão suja, foi a justiça quem decidiu. Qualquer pendência na eleição vai para a justiça. Ninguém mais quer exercer a sua função. É interessante. Pois é, então, isso é uma negação até da própria cidadania, né, do papel. Então nós estamos aí, eu acho que a gente acaba pensando, eu queria saber a opinião de vocês dois, nós estamos diante da necessidade de um modelo de reconstrução. Do quê? Não sei, eu penso que as coisas vão se fazendo na própria prática. Tá? Tem que apanhar para aprender a saber se defender. A gente só aprende caindo no chão, viu? Ninguém cai pela gente. Agora, por outro lado, eu penso que cabe aos jornalistas, as pessoas que têm uma função de produzir texto para a sociedade, professores,